da minha meditação diária, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a perca da identidade no uso e a reconstrução de novos comportamentos em recuperação. Boa noite a todos, meu nome é Vitor e essa é minha meditação diária ao grupo Interação. Hoje, dia 26 de janeiro, e normalmente eu costumo fazer os vídeos voltados para a literatura de Narcóticos Anônimos, seguindo ali a leitura diária. Mas hoje eu quero vir com um tema um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu vou buscar através da palavra, da espiritualidade e tentar partilhar com vocês uma reflexão que eu tive sobre uma mudança e uma aceitação sobre mim mesmo, tá? Para a gente entender um pouquinho da história, eu vou começar fazendo um breve resumo da minha vida anterior ao uso da substância, anterior a eu ter começado a ter problema com a substância. A minha vida se resume no uso, começou há 11 anos atrás. Eu tinha uma vida boa, trabalhava, estudava, tinha uma vida estável, estava em um momento bom da minha vida. Gostava da pessoa que eu era. E a partir do momento que eu comecei a ter o problema com a substância, foi tudo ladeira abaixo. Então, resumindo, foram 11 anos fazendo besteira. E durante esse período de uso, eu vim a conhecer agora, através de estudos, através de pessoas que estão me ajudando, uma coisinha chamada de perca de identidade. Então, durante 11 anos, a minha identidade ela foi se perdendo. Eu mantive aquela pessoa de 11 anos atrás dali para pior, de uma forma negativa, durante todo esse tempo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a partir do momento que eu encarei a retirada das substâncias, que eu encarei a recuperação e que eu fiquei sem a droga, eu comecei a me encontrar perdido, porque eu não me conhecia mais. Eu lembro que quando eu cheguei na casa de internação, nas partilhas, nas reuniões, as pessoas perguntavam como eu estava me sentindo e eu não sabia responder, porque eu estava sempre ou naquela euforia ou eu estava sempre naquela depressão profunda. Eu não tinha meio termo, então eu não conseguia identificar os meus sentimentos. Aí veio um processo de autoavaliação, com o diarinho de gratidão, com registros de pensamentos funcionais, e eu vim trabalhando e me conhecendo um pouquinho através dessas ferramentas. Só que isso foi no começo, nos primeiros meses. Só que qual que é o tema que eu quero chegar nessa meditação? É que as coisas, a recuperação não é só a retirada da droga, não é só aquela fase inicial de tratamento, da abstinência forçada e daquela abstinência que é praticamente visível. Eu estou passando por um processo hoje que inclui uma mudança comportamental e eu acredito que seja algo relacionado à maturidade. A maturidade que eu não desenvolvi nesses 11 anos de uso. Então, se eu não tivesse um ambiente controlado, se eu não tivesse buscando a espiritualidade e a meditação em cima de conhecer o que está acontecendo comigo, provavelmente eu não saberia encarar isso de uma forma sem o uso da substância. Seria um motivo para a recaída, seria um motivo para eu falar, eu não vou dar conta, esse não sou eu. Mas espera aí, cara, a partir do momento que eu busco a recuperação, eu não vou
a partir do momento que eu paro de usar a substância, eu não vou me tornar a ser aquela pessoa que eu fui há 11 anos atrás. Aquela pessoa já não existe mais. E é legal isso porque a gente começa a identificar que é natural a mudança comportamental pós rompimento de uso. Então, a partir do momento que eu tenho o rompimento, que eu parei de usar a droga, eu tenho aquela necessidade, aquela busca, aquele encontro com o eu mesmo na identificação da minha identidade. Eu volto a me conhecer, a saber as coisas de uma forma, entender as coisas de uma forma real, das coisas que estão acontecendo em minha volta e que são realidade, a entender os meus sentimentos. E a partir daí o processo continua com a mudança comportamental, porque a partir do momento que eu liguei a chavinha e que eu estou buscando em espiritualidade, em literatura, em estudo, eu vou ter uma mudança comportamental, eu vou ter uma forma diferente de lidar com as situações, porque se eu não tiver uma forma diferente de lidar com as situações, eu vou voltar a ser quem eu fui, e se eu voltar a ser quem eu fui, eu vou cometer os mesmos erros. Olha que legal isso. Mudança de comportamento é uma renovação da mente, cara. Na espiritualidade, eu achei em Romanos, capítulo 12, a nova vida no serviço de Deus, do versículo 2 em diante. Leitura. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Cara, olha que maravilhoso isso. Deus está me dando a chance de eu mesmo me julgar. Por quê? Eu mesmo saber os meus limites e entender que eu não tenho controle de tudo, eu não sou perfeito e eu não busco ser perfeito. A partir do momento que eu começo a ter um comportamento que me gere um sentimento negativo, eu sei, por conta da espiritualidade, por conta de que Deus está me dizendo, de que eu mesmo vou me julgar perante esse comportamento. Então Deus deixa aberta a porta para que eu conheça os meus limites, para que eu entenda os meus comportamentos, para que eu consiga entender e conviver com os meus sentimentos. Então, o processo de recuperação, cara, ele é doloroso. Tem diversas fases, diversas etapas. Eu ainda estou engatinhando nesse processo. Eu passei primeiro pela perca da identidade. A partir do momento que eu identifiquei isso, eu comecei a voltar a ter o reflexo, a ter a capacidade de entender os meus sentimentos, saber quando eu estou com raiva, quando eu estou alegre, quando eu estou eufórico, quando eu estou triste. E a partir daí, saber também a identificar os meus comportamentos além dos sentimentos, porque todo sentimento leva a um comportamento. Nem tudo que eu penso eu tenho que fazer, porém eu tenho que entender o que se passa comigo. Eu tenho que entender que às vezes um pensamento repetitivo pode me despertar um sentimento e esse sentimento pode me gerar um comportamento. Só que do mesmo modo, se eu mantiver um pensamento positivo constante e nutrir os meus sentimentos positivos constantes, eu vou ter também uma mudança comportamental positiva. E isso
pode ser visto como, cara, alguém chega em você e fala, pô, você tá diferente, parece que você não é a mesma pessoa, parece que você mudou. Cara, mas e eu fiquei pensando nisso, eu falei, pô, mas será que é falta de humildade? Será que eu estou pecando em alguma coisa? Mas será que pela meditação diária seria o egocentrismo? Cara, não é. Não é, sabe por que eu sei que não é? Porque Deus está me dando a capacidade de me julgar. Eu mesmo sei que eu consigo, através da prece e da meditação, através dele, eu consigo a abertura necessária para saber quando eu estou ou não estou fazendo alguma coisa de errado. E a partir do momento que alguém me disse que se eu estou fazendo algo que eu acho que é certo, que eu estou fazendo algo positivo e não estou prejudicando ninguém, continua. A partir do momento que alguém me disse isso, eu tive o entendimento de que a partir daí eu posso continuar, desde que eu não esteja me fazendo algo de errado, que eu ache errado, desde que eu não esteja prejudicando alguém e nem desde que eu não esteja prejudicando a mim mesmo. Cara, continua. Você vai mudar, eu vou mudar. Eu tô nessa para mudança. Se eu não quisesse mudança, eu não estava em recuperação. Então eu vou mudar. Eu vou mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha forma de agir, eu vou mudar a minha forma de sentir. E com isso, cara, eu não vou buscar ser aquela pessoa que eu fui há 11 anos atrás. Eu fui feliz antes da droga naquele tempo, eu fui feliz, só que eu era imaturo. Tanto é que eu comecei a usar droga pela imaturidade. Então, eu tenho as minhas qualidades e a minha personalidade. Só que eu também tenho que entender que sem a droga, o processo e a responsabilidade vem e traz consigo a responsabilidade e a maturidade para encarar as coisas de uma forma que eu não precise da droga para superar as dificuldades. E o tema basicamente de hoje é bem legal para mim porque é um processo, é uma fase que eu tô me identificando nesse momento. E eu tive muito pensamento, já tive muita restrição com mudança de comportamento. Eu me mantive muito preso em um tipo de comportamento, de um tipo de que me fazia, que me dava a falsa impressão de segurança, de não querer mudar, mas a partir do momento que eu giro a chave, que eu quero uma mudança verdadeira na minha vida, eu tenho que aceitar que vão ter mudanças na minha vida, inclusive a forma de eu ver o mundo, inclusive a forma de eu reagir às coisas e inclusive a forma de eu sentir as coisas. Nem todo mundo está bem todo dia, mas isso é bom. É bom reconhecer que a vida não é perfeita, que eu não estou buscando uma vida perfeita, eu estou buscando viver a minha realidade, eu estou buscando viver o real. E o real é algo que é mutável, é algo que hoje está de um jeito, amanhã pode não estar. Mas independente de como ele tiver, eu sei que eu não vou voltar a usar a droga. Eu vou encarar da forma que eu tiver que encarar. E essa é a maturidade necessária que eu preciso para uma recuperação de longo prazo. Porque a adicção é uma doença para o resto da vida. Eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Enquanto eu estiver vigilante em meus pensamentos, em meus sentimentos e no meu comportamento, eu sei que eu vou estar seguro. A partir do momento que eu abrir mão de algo por alguém ou por um comportamento exterior e deixar isso me atingir, aí eu perdi a balança. Porque o barco não afunda com a água fora dele. O barco só afunda se a água entrar dentro dele. Aí o barco afunda. Se eu deixar que todo o problema
em volta, exterior, de fora, entre, eu vou afundar. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer os meus limites, eu tenho que respeitar as minhas mudanças, tanto de pensamentos, quanto de sentimentos, quanto comportamentais. A mudança vai vir sim, e dessa vez vai ser positiva. E é isso que eu tenho para falar para vocês. O resgate do eu anterior. Aí eu vou ler só um trechinho de algo só para complementar, tá bom? Do que eu estou falando. A recuperação da dependência química é um processo profundo que vai muito além da simples abstinência física. A maturidade e a mudança de comportamento pós-drogas envolve a reconstrução da identidade, a reestruturação da rotina e o aprendizado de novas formas de lidar com as emoções. Esse processo é frequentemente descrito como uma reabilitação, não apenas do corpo, mas da personalidade e dos valores do indivíduo. Mudança de comportamento e amadurecimento. Abandono da automanipulação. A recuperação exige deixar de lado comportamentos disfuncionais, como mentira, manipulação, postura defensiva, substituindo-os por honestidade e responsabilidade. Aí entra a gestão das emoções, que é out. Aprender a lidar com sentimentos negativos sem recorrer à droga. Aquela sigla que fala de fome, raiva, solidão e cansaço. Ajuda a identificar os possíveis gatilhos de recaída. Novas rotinas. Substituir o tempo dedicado ao uso por atividades saudáveis, como esportes, hobbies e rotinas estruturadas de sono e alimentação. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Aceitação e suporte. A aceitação de mudança comportamental em recuperação é essencial. Se conhecer sem se perder é essencial, é positivo e continua. Aceitar a necessidade de ajuda profissional, psicoterapia e grupos de apoio como 12 Passos é fundamental para amadurecer a recuperação. Recuperação de identidade. Resgate do eu anterior, que é o que a gente estava falando. Muitos indivíduos buscam retornar à versão de si mesmos antes da dependência. Alguém honesto, confiável e conectado. Porém, eu não consigo ser mais aquela pessoa. Aquela pessoa, se eu pudesse voltar no tempo e esquecer tudo que aconteceu, eu ia cometer os mesmos erros, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para entender as coisas da forma que eu entendo hoje. Então eu não tenho que buscar ser aquela pessoa que eu fui. Eu tenho a chance de ser uma pessoa nova, uma vida nova, com pensamentos, comportamentos e sentimentos positivos, não o tempo todo. Logicamente eu vou ter meus altos e baixos. O processo de recuperação ele é complexo, mas a forma de identificação, de busca, de meditação é extremamente importante para a aceitação e a construção de uma nova narrativa. Criar uma nova história de vida que destaque a resiliência e o crescimento, em vez de se definir pelos erros do passado. Então, toda mudança de comportamento é bem-vinda desde que seja positiva para você e para a sua recuperação. Exploração de novos interesses, descobrir paixões, hobbies e propósitos de vida que trazem prazer real sem a necessidade de substâncias. Reparação de relacionamentos, trabalhar para reconstruir a confiança com familiares e amigos através de atitudes consistentes e honestas. Consistentes, uma palavrinha que fazia falta no meu vocabulário durante 11 anos da minha vida, porque eu nunca fui consistente em mais nada a não ser no uso da substância. Eu nunca consegui permanecer fazendo nada direito. Então,
A gente, cara, é muito louco o processo de estar sóbrio. Só por hoje, cara, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar limpo, de estar sem o uso da droga, de estar passando por momentos, às vezes, de dificuldade, mas entender que isso é algo bom. Passar pela dificuldade em recuperação é algo bom desde que eu não use a substância, porque eu vou aprender de uma forma madura a lidar com a situação. E esse é o ponto da meditação de hoje. Vão ter mudanças a partir do momento que eu busco por mudanças. Aí vai seguir da forma daquilo que eu nutri. Então, se eu nutrir coisas positivas, vão ser mudanças positivas. E o que eu não posso, o que não podemos deixar acontecer é que coisas de fora venham interferir na mudança de dentro. É a analogia do barquinho. A água que está fora do barco não afunda o barco. Só vai afundar se a água entrar dentro do barco. Aí o barco vai para o fundo do mar. Correto? A fase de reabilitação é crítica e exige um esforço contínuo para evitar a recaída, que muitas vezes começa no comportamento, isolamento, irritabilidade antes do uso. A jornada de recuperação é vista como um processo para toda a vida, que permite o amadurecimento e a reconstrução de uma identidade sólida e resiliente. Reconstrução de uma identidade sólida e resiliente. É a capacidade de se fortalecer em cima das dificuldades sem a substância. De me conhecer, de conhecer os meus pensamentos e os meus sentimentos e de lutar com isso sem a substância. Eu vou mudar sim, eu estou mudando, eu já mudei. Eu vou continuar desde que seja positivo para mim, seja positivo para quem esteja em minha volta e seja positivo para minha recuperação. Deus acima de tudo e uma boa noite a todos.